Hoje temos muitas atrações, muitas aventuras. Nossa equipe de reportagem foi até Venezuela, passou por Cuba também, trouxe muitas informações em primeira mão e é só chamar. Pelucados, 2 escritores em busca de um tema. É só chamar o pessoal que eles entram no ar e explicam a vida. Tudo bom por aí, meu bem? Tudo bem, maravilha. Tomou água, fez xixizinho. Oi? Cuba é uma questão, me dá uma tristeza, Cuba. Eu estou muito chateado com Cuba. Você já foi para Cuba, Fão? Teu pai não te levou para Cuba? Isso não é uma família comunista que se preze. Meu pai foi muitas vezes. Ele era muito apaixonado por Cuba. E falarei uma coisa que bastante controversa e arrumarei uma quantidade representativa de inimigos, mas falarei. O Brasil tem para com Cuba uma dívida que jamais será paga. Não tem água, petróleo, cesta básica e DVD do show do Chico Buarque que pague a imensa dívida que o Brasil tem para com Cuba. Durante a ditadura militar, além de vários brasileiros se exilarem em Cuba, várias crianças órfãs brasileiras foram acolhidas em Cuba e foram criadas em Cuba a infância inteira, um bom período da infância. Eu tenho vários amiguinhos de infância criados. Eu não sabia disso. Várias famílias conhecidas que puderam enviar seus bebês para lá, às vezes com a vovó, às vezes sozinhas. O Brasil tem uma dívida para com Cuba que jamais, não tem o que pague isso. Eu tenho um amor imenso por Cuba e uma tristeza imensa. Do que está acontecendo. Eu achei que você ia falar dos médicos, que eu acho que é uma outra dívida incrível. É outra questão. Os médicos cubanos espalhados pelo mundo, de novo, eu e Marli temos membros muito próximos da família, assistidos e tratados pelos médicos cubanos do Mais Médicos. A minha tia-avó teve um fim de vida muito digno e muito bem cuidada, porque a minha prima Teresa tinha no lugar onde elas moravam, uma cidade aqui do interior de São Paulo, uma médica cubana, humana, fofa, querida, doce, que segurou literalmente a mão da minha tia-avó até o último minuto. É uma mulher encantadora, incansável, dedicadíssima. Eu lamento profundamente o que Cuba está passando. E acho que o Brasil lamenta pouco e este governo de esquerda faz muito pouco. Total. Eu acho que eu sei de Cuba pela Espanha. Estou decepcionada até a medula com o governo Lula no que tange a Cuba, muitas outras coisas, mas no que tange a Cuba eu não consigo me conformar. Eu também acho. Foi um lar para muitos brasileiros durante o período da repressão militar, amigos da minha mãe, queridos da minha mãe. A minha mãe não saiu porque a minha mãe não quis, porque a minha mãe queria curtir carnaval e ela tinha uma missão e, Marli, ela não saiu por isso. Mas muita gente que precisava sair não tinha dinheiro para ir para a Europa. Você vai viver do quê na Europa? Vou embora para a Europa. Jura? Você vai viver do quê? Como diz o Veríssimo, você quer ir embora ser empresário nos Estados Unidos? Vai pagar imposto nos Estados Unidos. No esquema duro deles de pagar imposto, depois você vem me dizer qual é da tua empresa lá. Cuba era uma alternativa para os camaradas que não tinham outra opção, que não tinham meios financeiros. Vou morar na Suíça. Jura? Vou morar na França. Esse era para exilado ou rico, de classe média, ou que tinha um emprego, sei lá. Os camaradas sem condição financeira iam para Cuba e eram bem recebidos, e principalmente suas crianças foram bem tratadas, bem cuidadas, amparadas pelo governo. Não tem o que pague isso, desculpa. Quer parar de seguir nós? Vai, o momento é esse. Não. Continua seguindo, porque
Porque É nós um temos lado razão. emocional da Fábia que passa. Na próxima Então, edição ela já está falando sobre consumo, sobre shopping center, né, Fábio? eu Você não vai vou. tomar um City Night e já muda tudo. Um detalhe pequeno sobre mim, só porque eu estava pensando nisso na hora que você falou, a filha da querida Natália está com 15 ou 16. Isso quer dizer que eu não vou ao shopping há 16 ou 17 anos. A Muito última bem. vez que eu fui ao shopping foi para levar a Natália ao cinema. Ela estava explodindo de grávida, ela não aguentava mais ser grávida na vida dela. E nós fomos ver um filme do Tom Hanks. Não sei se Anjos e Demônios, um desses Oh, de sei, um tarefa desses. super gincana. Então, na próxima semana, com vocês, o retorno de FAO aos shopping centers Aos paulistanos. shopping centers. Mas é isso, me dói demais o coração ver como Cuba está sendo tratada pelo mundo. Me É. dói. Eu fui para Cuba, né? Mas eu fui em modelo lua de mel, aquelas coisas. Mas ainda assim fiz questão de, dentro do que cabia, conhecer um pouco a realidade lá de Havana. E sabe o que me chamou a atenção? Porque, enfim, os hotéis que eu fiquei depois de Havana era Play Center, né? Ou seja, tudo, all inclusive, maravilha da cadeia meliada aqui. Então, sobre isso não tenho que dizer, porque eu estava vivendo numas bolhas dentro de Cuba. Mas Havana mesmo, a gente ficou uns 5, 6 dias. A gente foi cada noite em clubes de jazz diferentes, assim, onde a galera ia, não era dos turistas. Pedimos pro cara do hotel se a gente podia ir num restaurante normal, um restaurante dos cubanos. Aí ele me falou, vai em tal lugar e tal. Eu falei, tem algum problema? Zero problema de segurança, não se preocupa. Você vai ver tudo meio detonado em volta. E era isso, nas ruas. Parecia que tinha passado a guerra lá, né? Ruínas de prédios. Eu fui, enfim, acho que é meio... chama atenção, mas sabe o que me chamou mais atenção, Fal? Era uma ingenuidade do povo que eu não sei explicar. Porque é uma ingenuidade do não capitalismo. Uhum, uhum. E não dá para... É curioso, eu percebi só estando lá como a gente que está aqui, a gente é malandro. Ou seja, o DNA do capitalismo nos coloca, eu, você, qualquer um de nós, tá? Ninguém escapa disso. Realmente só percebi estando lá. Uma certa malandragem do compra e venda, né? Então, o que eu dou para levar algo em troca? É uma coisa natural, a gente aprende quando criança. Mas não explicando assim, também fica incompleta a explicação. Porque o que eu vi neles era uma ingenuidade, era bacana, porque era bonito, assim. Era como pareciam crianças. Era uma coisa muito legal, assim. Diga. O Nelson chamava isso de bondade genuína. Ele dizia É, que Cuba era o único lugar do mundo que ele encontrava bondade genuína. sim. Meu Exato, porque não tinha romântico nada em pai, troca. meu É. romântico pai falava isso de Cuba. Pois é, isso mesmo, Nelson tinha toda razão, você expressou bem. E é uma coisa que a gente não viu, a gente não conhece. Eu posso ir para a Albânia, não tem essa bondade genuína. Né? Para a Rússia, não sei que eu não fui, mas não tem. E era isso. Eu lembro de um cara, é engraçado, né? Eu lembro de um cara, a gente estava lá no lugar onde tomar sorvete, né? A galera vai tomar sorvete lá na. Tem um nome sorvete lá, não sei o que é. E o cara falou, Brasil e tal. E eu já pensando, viciado nessas viagens, o cara quer puxar assunto, né? Para querer alguma coisa, me vender alguma coisa. E ele não queria nada. Ele só queria conversar mesmo. Aí ele me mostrou uma nota. Essa aqui é a nota que a gente usa e tal. Aí eu mostrei as minhas, a nota que tinha. Aí, vamos trocar. E eu também pensei, peguei o cara, ele quer trocar uma nota de valor baixo por uma nota de valor alto. Aí eu fui fazer as contas, ele ia perder na nota. Ele queria só a nota de verdade, né? Então, fazer uma troca. Então, era isso, assim. E essas cenas tinham um monte. Mas o Nelson acertou, é isso. É uma coisa que não tem uma explicação, a gente não está habituado. A gente vive nas trocas, e lá não. A primeira vez que Nelson foi, ele saiu do hotel, ou eu contando a história dos outros, mas essa é muito boa. Ele saiu do hotel quando no meio do congresso, lá uma manhã, ele foi passear, coisa que a organização do congresso pedia, cautela, veja bem, não leve objetos, né? Ele saiu para caminhar numa avenidona assim, com um parapeito e o mar embaixo, O Beira-Mar. e ele saiu para caminhar, e aí ele
parou assim, que nem você falou, que você não sabe para onde você vai. Ele parou num pedaço e falou: eu vou para lá, eu subo essa ladeirinha. Meu pai adorava isso que você falou. Ele fez muito com a gente, para onde a gente viajou, que era pegar um ônibus. Ele não sabia para onde o ônibus ia. Meu pai era campeão de fazer isso. Pegar o ônibus e ir. E ele falou: pega um ônibus. Aí um senhor encostou, pegou no braço dele, um senhorzinho pequenininho assim, falou: o senhor está perdido? O senhor é turista? Meu pai, eu sou turista, mas eu não estou perdido, eu só queria ver uma coisa interessante. E o cara falou: vem comigo, que eu vou levar o senhor para conhecer minha casa. E meu pai, na hora, falou: ah, vai me cobrar US$ 10.000 É. no almoço, vai roubar minha máquina fotográfica. E sendo meu pai, vamos lá. Eles pegaram o ônibus, foram até a casa do senhorzinho, conversando. Meu pai tinha um espanhol excelente. Meu pai tinha um espanhol excelente, meu pai não tinha medo. Então ele Um falava, espanhol. ele era maravilhoso. Aí eles foram até a casa do senhorzinho. Ele conheceu a mulher do cara, a filha mais velha, pena que não tinha Instagram naquele tempo. A filha mais velha do cara que ia almoçar em casa todo dia. Ele almoçou com eles, uma conversa de 1 hora e meia, maravilhosa. Viu foto, viu objeto, ouviu história sobre Cuba. Eles não eram tão velhinhos para estarem de pé e funcionantes nos anos 50. Mas ouviu história de Cuba dos anos 60, dos anos 70, ele amou. No fim, ele falou: bom, eu tenho uma mesa às 3 horas no Congresso, então eu preciso ir embora. Como que nós resolvemos esse almoço? O senhorzinho falou: só um minutinho, chefe. Foi lá dentro, voltou com uma caixa de charuto. Pensa numa caixa de sapato. Era uma caixa de sapato de charuto. De charutos de lá. Isso é para o senhor e tal. E o meu pai falou, pensou: eu não tenho como pagar isso. Quanto custa? Não tenho como pagar. Meu pai falou: não, eu não sei se eu posso aceitar. E o cara: não, é um presente, o senhor leva. E meu pai: não, eu estava perguntando do almoço, eu queria. Aí ele já ficou se sentindo mal, sabe? Eu queria ajudar vocês com o almoço. E a senhorinha falou: que é isso? É um prato de comida. Isso não me custa nada, isso é um prato de comida. E meu pai foi embora pro hotel com uma cara assim, ficou amigo do cara, voltou lá um monte de vezes. Aí levava presente do Brasil para eles, coisas que ele... se encontrou mais vezes com eles. Sim, ele foi umas 4 ou 5 vezes para Cuba ao longo da vida. E ele sempre se encontrou com essa família, e que eram assim, uns queridos. E quando ele foi pagar, a moça falou, a senhora falou para ele: é um prato de comida, quanto isso me custa? E meu pai, se sentindo um monstro peludo, capitalista, horroroso, malvado, falando... mas é isso, a gente não tem noção. Eu não vi nenhum outro lugar, Fal. Eu viajei bastante, né? Nunca vi essa sensação, uma coisa muito curiosa. Eles são diferentes. É o dia a dia deles. Mas não afeta só na questão do troca individual. É como se a vida é uma ingenuidade para a vida, sabe? E é uma vida mais bonita. Eu sei que eles estão na merda em algumas coisas, né? Tudo bem, tem a saúde, a educação, legal. Mas estão na merda, nesse sentido. E eu falo assim: nossa, mas eu queria estar com essa capacidade, essa alegria de vida por essas coisas mais simples. Porque, claro, no hotel tipo shopping, né? No hotel que eu ficava, nos hotéis que eu ficava lá, que eram já os, né, fodões, os garçons já tinham essa malandragem. Normal, o cara convive com turista o dia inteiro, então ele já sabe, ele já vinha com, tem uma coisinha de madeira que a gente faz, tal, que é muito bacana. Ele já queria me vender alguma coisa, fazer uma grana extra, que é normal, direito dele. Mas em Havana, no meio da muvuca, nos lugares que não tinha essa característica de ter turista em volta, no final, o capitalismo, ele é um vírus, né? Ele é um vírus, a gente vai, porque podemos chegar lá no Tibete, com certeza onde eu for lá no Tibete, vai estar cheio de gente querendo me vender esculturazinha de madeira. Puta que eu pariu, mas vão estar querendo vender. Ele é um vírus, uma desgraça. E eles não estavam com essa doença. Acho que seria um pouco essa ideia. Eles não pegaram essa doença do capitalismo, sabe? É muito louco viver isso assim. Não vi em outro lugar. O Nelson falava que não é que ele se ofenderia se o Nelson desse grana. Não passava na cabeça. Exatamente, é isso. Não tem essa opção. Não tá no repertório deles. Não está no repertório.
Eu Isso, sinto isso, profundamente o que está acontecendo com. isso me lembra uma outra vez, que aí é capitalismo com capitalismo, né? Mas eu, quando morei aqui na primeira vez. Você chegou aí no vegetariano que eu trabalhava, não? Quando vocês vieram? Não. Acho que não sei, mas já trabalhava no vegetariano naquela época, né? Não? Não lembro, amado. Tá. Bom, aqui em Barcelona eu trabalhei no vegetariano. E aí eu estava explicando para o meu chefe, o dono do vegetariano, que era um francês, as coisas que a gente fazia no Brasil quando tinha aumento do dólar e a gente comprava no oficial para vender no. Lembra essas coisas que a gente fazia? Você tem direito, como você vai viajar, então você vende. Você Sim, tem direito a pegar nossa. 1.000, aí você vende por 500 e compra por 200, enfim. E aí sobrava com os 200, 300 dólares. Eu explicava para ele não entendia. Porque isso não passava pelo repertório dele. Era uma coisa que Sim, era da gente. A malandragem em cima da picaretagem em cima, né? é E isso. era isso. É Eu não isso. conseguia entender. Eu falei, mas ó, eu tô te explicando. Ó, vende por tanto. Não, não. Aí tem uma hora que ele falou assim: não, eu entendi. Tá ok, eu entendi. Mas para que eu vou fazer isso? Você vai ganhar 200 dólares. Mas para que eu vou ganhar 200? Por que eu preciso fazer tudo isso para ganhar 200 dólares, sabe? Era um pouco falta de repertório também. E eu falei assim, Sim. cara, e acho que um pouco dessas coisas como querendo me fazer ser mais simples, né? Como é que eu deixo de ser rebuscado, todo esse conhecimento desnecessário que a gente vai carregando para ser mais simples? Eu acho que é impossível também, né? Mas buscando esse menos. Eu acho que até por isso a coisa dos objetos, das roupas, isso é possível. A cabeça, eu acho que ela continua cheia de coisa. Eu não consigo tirar. Mas as outras coisas acho que eu consigo. Então, um pouco esse exercício de menos, né? De menos. E essa sensação do menos te faz se sentir ok. Bem, bem, eu me sinto bem. Eu falo do franciscano, eu acho o único cara que eu respeito da religião é o Francisco. Eu agora sou seguida por um padre franciscano. Oi, João. Beijo. Tudo bem, João? Beijo você. Eu acho Beijo. Francisco muito legal. E eu E me li. garantiu que eu vou para o céu. Ele falou que não tem outro lugar para eu ir. Então, eu tô tranquila. Só queria dizer isso Amém, para você. amém, né? Pronto, tá tudo resolvido. O Jesus eu acho um cara bacana também, mas eu acho que é muito exagero do que falaram dele, muito milagre, muitas coisas, né? Eu li sobre o Jesus histórico, ele parecia um cara interessante. Eu acho que ele era um cara. Ele era um Zé Dirceu, assim, sabe? Uma coisa meio assim, né? Menos, é mais isso e outras coisas. Então, mas é um cara interessante, não deixa de ser. Mas o Francisco tem muito mais registro dele, né? Tem muito mais história real, assim, muito mais próximo. Eu também li duas biografias diferentes dele. E eu gosto da oração de É, São Francisco, eu sempre releio ela, eu gosto, assim, acho que é. Então, para mim, é uma inspiração, assim, o cara que lá era um rico, né, que se despiu de todas as coisas do pai, foi viver com os mais simples, gosta dos bichos. Eu falo, puta, eu gosto desse cara. Eu gosto mais dele do que Elon Musk, entendeu? Gosto do Francisco. lá também, né, você usa umas comparações, né, meu amor? Os extremismos fica mais fácil a gente entender o que eu quero dizer, né, Não é nos extremismos. verdade, Brasil? É, esqueci o que eu ia falar. Continua. Esqueci. Não, eu também era isso. Eu só falasse, eu estava falando de se eu me sinto assim que eu gosto dos Menas, eu gosto muito dos Menas. Eu acho um prazer enorme chegar numa mochila que eu acerto a quantidade de Eu coisas. acho Eu isso acho engraçado quando eu volto maravilhoso. de viagem e eu falei, não usei essa camiseta. Não precisava ter levado 5. Era suficiente 4. Sabe aquelas coisas assim? Amo como as pessoas são variadas e amo como cada um pode encontrar essa sensação numa coisa diferente. Eu amo olhar aquela mala com 30 pacotinhos. Eu vou ficar 30 dias na casa da Suzy. A Suzy acaba de cair desmaiada para trás. Eu vou ficar 30 dias na casa da Suzy. Eu tenho no mínimo 30 pacotinhos na minha mala. Eu amo É. isso. Amo isso. Não, isso tem que ter mais, porque tem saídas diurnas e noturnas. Exatamente. A Suzy vai me levar em restaurante Só chique. comigo tem 2 noturnas que a gente vai fazer, que é tomar o Ó, submarino isso e o outro negócio lá. e o show. E o outro O negócio show, o lá. show do milionário José Rico em Isso. 3D.
Isso. Só aí já tem duas roupas a Só mais. aí já tem que ter 32 sacolinhas. Tem pijama, tem um pijama extra caso eu faça xixi na cama. A Suzy acaba de morrer. Tem outro pijama. Ah, mas tem fralda geriátrica, Fal. Deixa eu te contar uma de fralda geriátrica que é muito boa. Fala, fala. Eu trabalhei numa agência de publicidade, eu tinha 22, tinha acabado de chegar do Brasil, no Brasil, né? Uma agência pequenininha. E aí tinha uma conta que estavam para conseguir que era de fralda geriátrica, fralda geriátrica Pompom, era da marca Pompom, eu lembro disso. Ou não, acho que era da quem fazia Pompom, não sei se chama Pompom, o nome é ridículo para um velho, uma fralda Pompom, né? Mas era lá. Aí a dona da agência, uma agência mínima, ela reuniu 5 ou 6 e falou: bom, a gente tá para ganhar essa conta, vocês precisam então usar essa fralda e amanhã a gente vai fazer uma reunião para ver como é que foi. Só que ela falou com uma cara meio de picareta, assim, né? E eu, na hora saquei, falei: ok, não usei. Só que a gerente de mídia e o, e o ilustrador usaram. E no dia seguinte, começaram a contar. Como é que foi? Daí você, mas foi, eu não usei, obviamente. Aí outra, 3 ou 4 não usaram, e o ilustrador, não lembro o nome dele. Ilustrador não. Mas eu acho engraçado, é meio escatológico, né? Ela falou, não, mas eu fiz o número 1 e o número 2. Eu falei, não, por favor. Não era para testar, ela falou, aí acabou a reunião, a gente teve uns 15 minutos de tranquilidade. Muito bom, né? Implodiu. Implodiu, exatamente. Não ganhamos a conta. No dia seguinte, você estava mandando currículo. E essa foi a Você história da acredita? Essa agência. foi. Eu acredito, as pessoas são incríveis. Muito bom. É Que isso, época, né? meus amores. Falamos de Cuba. Que assunto maravilhoso. Eu trouxe Cuba para você. Precisaríamos falar de outros países se tivéssemos ido, né? Mas não fomos. Um lugar que eu tenho muita curiosidade, mas quando eu for já mudou tudo, é Venezuela. Eu não faço ideia do que é aquilo. Porque, segundo consta, parece ser um lugar totalmente decadente, fudido. Mas eu vejo gente rica lá, vejo uma classe média lá. Então, eu não sei se as mensagens, as imagens que me transmitem não são bem, como é que chama? Editadas, né? Eu tenho duas pessoas com contato de Venezuela. Uma é a família inteira minha aluna, as crianças, a família inteira minha amiga, as crianças foram minhas alunas. Eles têm um pedaço grande da família lá, que é pelo que eu ouço de história. É uma classe média muito com grana e muito bem estabelecida, que mora lá. E uma amiga cujos pais viviam aqui, são espanhóis, viviam no Brasil, e lá para 95, 2000, fecharam tudo e foram. A dona Carmen, ela tinha uma lindíssima loja de molduras e os meninos dela eram dos Cervantes. Ela tinha a loja de molduras dela lá na Vila Sônia, muito mais novos do que nós, então eu não sei. A menina que era mais velha, que foi minha amiga, assim, uma conhecida simpática, tinha uns 10, talvez 15 anos a menos do que eu, e os irmãozinhos eram ainda mais novos. E eles venderam tudo e foram embora para Venezuela para montar outro negócio e são, bom, filhos nos Cervantes, né? Salvo raras e honrosas, não é um pessoal com pouca grana. E então também eu não sei. Eu ainda estou impactada com o fato de outra nação entrar no lugar, Isso, é o que eu ia falar agora. Estado, é o que eu ia falar agora, é uma loucura o isso. chefe de Estado preso e o mundo. Não estou falando porque é a Venezuela, podia ser a França, podia ser Luxemburgo, podia ser o Nepal. Um chefe de outro Estado entrar num país, pegar o líder, levar para uma cadeia no próprio país. E o mundo inteiro está assim. É assim, exatamente. Por isso que eu falo, é uma situação muito louca, né? Porque no Brasil, se levassem o Lula embora, seria uma loucura. Se levassem o Bolsonaro também, porque é isso que você falou, é um chefe de Estado. É um chefe de Estado. Não é uma questão de partido político aqui, né? É ridículo a situação. Se é de esquerda, se é um partido que eu gosto, que eu não. Pode ser um ditador sanguinário, horroroso.
É o chefe daquele estado. Não sei, não sei. Eu Eu acho que a tenho. gente chegou numa coisa muito banalizada da política, né? Porque obviamente que isso aí foi feito pelo petróleo, né? Ou seja, Uhum, os uhum. Estados Unidos estavam vendo que ia dar merda lá no Irã, então, bom, garante o petróleo da Venezuela, que é petróleo pra cacete também, e os caras não estavam sabendo fazer direito. Mas é de uma. É tão rasteiro, tudo, tão simplificado que virou tudo. Ah, tira aquele cara lá, prende aqui. Não, agora vamos. Para de dar gasolina para aqueles caras lá de Cuba, que agora a gente também vai pegar lá para virar a nossa nova Miami. Tão simplificado, cara, que eu acho muito louco. E E o passa o mundo. tempo, eu vou gostando do Sanches da Espanha. Vai passando o tempo, eu vejo um dos Nossa, eu tô políticos mais coerentes. apaixonada por esse homem. É só ele me É, chamar que eu vou. Tô apaixonada por esse homem. esse cara é Apaixonada. incrível. Agora, Apaixonada. é louco porque ainda assim, mais Não, da não. metade dos espanhóis são direita, né? São PP, Não, estão direita nesse momento. É uma sim. doideira também. Somam-se os dois na direita e outra direita somadas, então vai ter direita, né, quando acabar essa próxima Uhum, eleição. Ainda o cara sendo tão consciente, tão coerente como é. uhum, E eu não uhum. gostava dele quando eu cheguei. Eu te falei essa história, não? Não. Quando eu cheguei aqui faz 10 anos, tava uma maluquice, umas coisas estranhas. Esse cara despontava, eu achava ele um almofadinha, Faria Limer, sabe? Um carinha assim meio Sei. arrogantezinho. Falei, esse cara não é de esquerda. Não o vejo de esquerda. E ele fez um movimento, só vou resumir muito a história, mas ele pediu demissão do secretariado lá do partido, não era primeiro, né, não era primeiro-ministro, não era. Pediu demissão, foi dar um rolê, tipo Lula com a caravana, não sei o quê, dar um rolê lá no Isso você carrinho. contou um pouco, mas conta, é É. maravilhoso. Aí na volta disso, fizeram uma moção de censura, que é permitido por lei, que eu posso dizer: ó, Lula, você tá fazendo umas merda aqui e tal, se a gente se a gente quiser te tirar, a gente vai fazer uma votação aqui entre os deputados e tira você. E entra o presidente do partido de oposição. Então ele foi eleito por canetada. Legal, hein? Tudo legal, a Uhum. lei é assim, permite, tiraram o cara, ele entrou. Aí depois ele foi eleito de fato, né? Porque ele tá aí, sei lá quantos. Mas eu fui falando, meu, o cara é um Indiana Jones, esse cara. Esse cara consegue umas coisas muito loucas, né? E eu vou admirando ele cada vez mais, porque ele vai agora tendo essa consciência contra a guerra, claramente, Não, né? aquele Contra a não que Rússia em ele relação à Ucrânia, falou, contra Israel em relação. E os outros europeus, tudo cagado. Tudo cagado, não fala, na verdade. aquele não que ele falou pro Trump, aquilo lavou a alma de Sim, metade do mundo. Aquilo foi, meu Deus, aquilo foi lindo. tá muito interessante. Mas olha que louco, né? Ainda assim, existe uma maioria de direita que vai ganhar. Ele está perdendo nos Agora, estados, né? os países são coisas, animais selvagens, né? Países são coisas malucas mesmo. Países são coisas malucas. Países, as pessoas, e isso se mistura. Não dá, não dá para entender, e quando você busca coerência, você fica mais aflito ainda. Não busque coerência. Sim, Não dá para buscar coerência. O Brasil tem uma classe média inteira pagando o plano de saúde que ainda não entendeu que se o SUS acabar, como eles gritam, e fim da saúde pública, se você não tem dinheiro para se tratar, você não vai se tratar. Uma classe média inteira que não consegue enxergar que no momento em que o SUS acabar, o teu plano de saúde de R$ 1.000 vai para 8.000. Eles não conseguem entender o que é o nosso problema com a escola pública. Como a escola pública não serve mais, porque sucatearam a escola pública até as raias do desespero, então ela não serve mais para você pensar, se o Miguel de Cervantes ficar muito caro, eu enfio essa peste num colégio estadual próximo da minha casa. As escolas particulares estão 8, 10 paus, e nem todas são boas, mesmo custando 8 paus. uhum. Tem umas que você olha o material do teu aluninho e as coisas que teu Mas aluninho tem está umas coisas vivendo e interessantes chora. fora Então, do eixo Rio-São Paulo, né? não, tem, Políticas nem estou públicas. discutindo, mas é que a gente está falando assim, a coisa é muito incoerente.
esse gerir dos países, das nações e as pessoas que votam para lá e para cá são muito, não dá para buscar coerência. Sim. O rolê é incoerente. Mas tem coisas, tem coisas maravilhosas. Ainda assim, eu acho que eu entendo a direita querer entrar aqui, porque não é uma grande revolução, é o pêndulo democrático, né? Sim. Então, ou seja, fica 10 anos da esquerda, a galera da direita vai se incomodando, se junta com alguém da esquerda que também se incomodou, pronto, deu maioria. Aí vai ter 10 anos de direita, a galera da esquerda vai, entendeu? Então é um pêndulo democrático bastante suave. Aqui na Espanha isso vai equilibrando. O que tem que tomar cuidado com a ultradireita que está forte chegando no mundo inteiro e tal, mas ainda assim é por aí. Agora, no caso do Brasil, o que eu perdi já o tesão é de acreditar nessas soluções nacionais. Eu fico tentando enxergar lugarzinhos interessantes, né? Tem umas coisas bacanas da educação pública que rola no Ceará, sabe? Tem as OSs de saúde que são mais interessantes, ou tão interessantes quanto o SUS, né? Porque é uma política de governo. Tem umas coisas interessantes. Agora, as soluções. Brasília, eu jogava uma bomba. Brasília inteira. Polícia Federal, bom domingo para vocês. Coragem. Jogava lá né? Como é que aquela coisa que a gente falou outra vez, né? O Revolução Francesa em Brasília, só lá. Guilhotina só em Brasília. Guilhotina DF, a gente podia criar assim, rapidinho. 15 dias de terror. E pronto, tudo volta ao normal com os mortos a mais, né? E resolveu. Não precisa matar todos, né? Só bomba é muita sujeira mesmo. Eu acho que algumas coisas mais impactantes. Travis está calmo hoje. Não precisa matar todos. Travis está magnânimo hoje. Parcimônia. Parcimônia é meu nome do meio. Marcelo Parcimônia Stravis. Deus é testemunha da tua calma cívica. Não, mas juro, Fal, o que me dá de desespero quando eu vejo matérias sobre deputados, assim, senadores. Desesperadores. Não, muito. E a eleição ela é feita de um jeito para eles não aparecerem no momento da eleição, né? Eu vejo aqui, por exemplo, que na Espanha acontece, você tem as eleições dos estados, como nos Estados Unidos, você tem eleições dos estados que correm em datas diferentes. Então, por exemplo, agora aqui na Espanha está todo mundo acompanhando, acho que é hoje, todo mundo acompanhando a Andaluzia, porque aquilo é um espelho do que pode acontecer com a direita e a esquerda nacional. Há um mês atrás, estava todo mundo focado em Valência, porque também a sinalização se a direita está mais forte, a esquerda está mais forte. No Brasil, você faz toda a eleição junto, vamos juntar agora também prefeito, se eu não me engano, né? Na seguinte, não nessa, mas na próxima. Agora a gente tem governador, cargos do legislativo e daqui a 2 anos eram os prefeitos. Eu li em algum lugar que vai juntar tudo também, inclusive os prefeitos, que é para ficar mais alienado ainda. Aí vai ficar só o Fla-Flu, né? Então, isso eu já não tenho esperança nenhuma que a gente veja algo legal. Agora, nos municípios, uma coisinha bacana aqui, outra ali, eu ainda tenho esse gosto. É bastante desesperador e agoniante para mim. Eu tenho um projeto para Congonhas, a cidade, não para Congonhas, o aeroporto. Que eu quero. Ele falou, qualquer hora eu quero ir lá subir umas ladeiras em Congonhas com você. Então, eu tenho um projetinho lá para acontecer ainda, não aconteceu nada, só na ideia. Mas é isso, fazer algumas coisinhas legais, assim, meio referentes, sabe? Eu acho. Porque senão eu vou ficar deprimido com a política brasileira, quando eu paro para pensar. Então, prefiro fazer alguma coisa. Isa, última pergunta, última questão, último assunto do nosso encontro. Você precisa dar um teaser do nosso livro, não? Vamos pensar nisso e fazer no próximo programa? Vamos. A gente transforma o nosso próximo programa num teaser, porque aí já faz 2 coisas em uma. A gente já chamou a galera que está assistindo, já vai querer morrer de vontade para ver o próximo programa. E aí a gente vai, no próximo programa, ter uma coisa genial que vai fazer com que vocês queiram assistir todos os outros próximos programas. Resolvemos. Sempre. Muito bom, querida. Nos falamos pós-Kailash, né? Vai lá, se cuida, como é que é? Falamos pós-Kailash, pós-Himalaia. Faça uma linda viagem.
Mande sinais de fumaça, se possível, não mande se não possível. E quando você chegar em Barcelona e quiser, me grita, porque Tá. certamente Se eu não te mandar, não fique fala. preocupada, porque não Não consegui. fico. Não fico. Não Se tem você não Gmail no lugar, mandar, imagina que eu ótimo, sei, né? eu sei. Eu vou esperar você voltar, e aí a gente se fala, você olha o começo do livro, e a gente faz mais uns Tá bom, querida. Manda pro meu e-mail, quando eu conseguir acessar, eu leio, é um prazer, tá bom? Obrigada, pessoal. Cuidem-se. Beijos, abraços e apertos de mão. Próxima. Tchau, tchau. Pessoal, beijo, Estrada. Tchau.